Já estamos de volta com o último bloco do programa Saúde e Você. Hoje entrevistamos o Dr. Laerte Leite e o Dr. Raimundo Palmeira. Um assunto polêmico, né, doutores? Vamos mais um depoimento desse rapaz. Vamos ouvir aqui mais um depoimento dele. Aqui na tela, doutor. Olha, eu não senti muito remorso não, porque eu sempre tentei me relacionar bem com ela da melhor forma e a gente nunca conseguiu, porque ela nunca foi capaz de me permitir amar ela. Ela nunca foi capaz de me permitir amar ela, né? Ela é fria, distante, né? Agora, cobrança de disciplina, faz todas as tarefas, uma neurose, né? Isso aí ela sempre fez, né? E quando eu fazia, o que ela fazia? Quando eu fazia as tarefas, dava um tapinha nas costas e falava, bom menino, acabou, sabe? Mais nada. Então, tudo isso aconteceu porque você não teve carinho, não teve essa afeição que você fala e gerou essa sua revolta. Exatamente, exatamente. Eu não tive o carinho devido, né, por parte de ninguém nessa vida. Eu tenho 33 anos, né? Por parte de ninguém eu tive o carinho devido, assim, aquela coisa fiel, bonita, né? Até se tiver alguma moça interessada em conhecer um rapaz honesto, né? E tudo mais, eu deixo aqui o meu recado, né? Então, realmente, a gente viver sem um amor, sem amar, é muito difícil. Aviso que eu sou sequelado por uma vida de turbulências, né? Uma vida muito dura que eu sofri, né? Com a minha experiência com a minha mãe, etc. Certo? Você não está arrependido, não, do que você fez? Olha, eu não estou arrependido porque senão eu não ia nem estar aqui falando isso, né? Eu ia estar lá levando injeção, não sei quantas por dia, sem merecer, né? Doutor Laerte, o Fábio afirma categoricamente que não se arrepende, não houve arrependimento. O que passou na cabeça desse rapaz, doutor, nesse momento que ele disse que não se arrependeu com um crime bárbaro que matou sua mãe? Ele disse que não se arrependeu porque ele disse que a mãe queria interná-lo. Ele só matou a pessoa que queria matá-lo psicologicamente, né? Interná-lo e usar o dinheiro dele. Mas isso aí a gente não pode encarar como uma lógica, porque ele não é lógico. Ele diz que faltou amor, né? O que eu entendo é que faltou detectar a doença dele. Faltou detectar corretamente o perigo que ele representava para a mãe e para a sociedade. Não se percebeu isso. Hoje, a psiquiatria moderna sabe que tem que tratar da família. Essa mãe não sabia o risco que estava correndo, ela não sabia. Até onde ela veio para acompanhar realmente o filho, entender a doença do filho, e até onde ela nunca soube que ele era doente. Né? Porque ela correu risco de vida. Será que ela estava entendendo o problema desse filho realmente? Em que condições ele estava? Que sinal ela teve para vir aqui? E ele entendeu que ela veio para interná-lo. Por quê? Será que ela disse isso a ele? Quer dizer, eu não posso afirmar o que eu estou dizendo. Eu posso me basear nos dados que a mídia está fornecendo. Mas está muito incoerente. Ele teve um surto. Existe até um tipo de surto que é um surto epilético e que a pessoa não cai no chão, não. Né? Ele tem uma raiva destruidora, como se o cérebro, em vez de a pessoa cair e ficar babando, ela desenvolve uma agressividade. E assim que passa isso, resolve. Não é o caso dele, porque ele continua odiando a mãe, ele continua com ódio muito grande, porque ele não foi compreendido na doença, provavelmente. Né? Ele surtou ali naquele momento, se ela vem me matar, ela vem me destruir, eu vou matar ela. Foi um surto que ele teve, sim. Agora, está demorando. Eu ouvi o advogado dizer assim, ele ainda não deixou cair a ficha. Talvez ele não deixe cair nunca mais essa ficha, porque ele pode ficar nesse surto eterno. Né? Doutor Raimundo, vou lhe fazer uma pergunta agora difícil, mas eu tenho que fazer. Eu sou um profissional de mão cheia, todo o Brasil conhece o seu trabalho. Caso o senhor fosse contratado para defender esse rapaz, qual seria a sua tese, a sua linha de defesa? Quando a gente é contratado para defender alguém, você vai analisar aprofundadamente os fatos. Né? A tendência inicial, com certeza, o advogado dele, a advogada dele, deve trabalhar tentando provar justamente uma questão de uma inimputabilidade. Ou seja, que ele agira sem consciência da realidade ou autodeterminação. No caso, sem consciência da realidade, com a consciência desvirtuada. Né? Então, a tendência de tese defensiva é essa. Mas é aquilo que eu digo. Não se elege uma tese por informações iniciais. Seria preciso se aprofundar nos fatos. Mas esse mesmo aprofundamento, eu repito, necessário à construção, à elaboração de uma tese de defesa, ele vai ser necessário na investigação e na apuração dos fatos. Por quê? Repita-se, o Dr. Laerte tem trabalhado com a hipótese de psicose, eu também.
Claro que eu já seguindo a esteira do doutor Laerte, eu sou professor de criminologia. Eu brinco, eu terminei agora uma pós de neuropsicologia, mas não terminei psicologia. Eu brinco dizendo que eu sou o único neuro quase psicólogo do Estado. Então, mas muito mais para quê? Muito mais para fundamentar o estudo e o ensino da criminologia. Então, eu bato muito nesse princípio porque eu tenho muito medo das conclusões precipitadas. Eu tenho muito medo dessas conclusões porque, às vezes, pode afastar, pode mascarar o verdadeiro caráter do crime, do delito. O ser humano tem uma base animal necessariamente. Então é preciso que se investigue os antecedentes, as relações desse rapaz com essa senhora, a existência de vantagens concretas ou não, essa riqueza alegada por ele em relação à mãe, ele cita ali literalmente, existe na fantasia dele ou ela é concreta e ele efetivamente é o único herdeiro dela? Porque se for, não quer dizer que ele não tenha surtado, mas quer dizer que a polícia já terá um outro direcionamento também para apurar. Há histórico de drogadição, por exemplo. A drogadição pode ter desenvolvido aqui uma doença mental que ele já tinha, cuja base já existia nele. Então é preciso que se trabalhe detalhadamente em cima de todos esses aspectos, coligindo indícios, coligindo vestígios. O simples discurso dele, aparentando ter agido sob surto e sem consciência, ele não pode bastar para se trabalhar com a inimputabilidade dele. Eu repito o que eu disse anteriormente e o que, em outras palavras, o doutor Laerte disse. As características do delito são características compatíveis não com as características de um crime, por exemplo, do epiléptico psíquico, condutopata, como a Palomba chama, né? Aquela epilepsia da qual o professor Laerte falou, que, a depender da área específica do cérebro onde ela ecloda, o indivíduo pode simplesmente perder o controle das emoções. Esse crime é instantâneo, é impulsivo e normalmente é pós-cedido de ou esquecimento, uma amnésia total ou parcial, não é? Ou uma situação de o indivíduo ficar pasmo. Não de uma psicose, digamos assim, maníaco-depressiva, na fase maníaco extrema, mas ele é meio característico de uma base esquizofrênica. As características materiais, indiciárias do crime, à luz das estatísticas criminais. Porque é muito interessante quando se trabalha em sede de esquizofrenia. Há um livro muito pequenininho, mas de conteúdo muito grande, da doutora Ana Marisa, chamado, Ana Marisa, psiquiatra alagoana, chamado Esquizofrenia. Um livro que está fora até do mercado. Era interessante até ela reeditar esse livro. Eu uso muito ele para passar para os meus alunos e alunas futuros juristas uma base do conhecimento das várias espécies de esquizofrenia muito bom. E ela é muito interessante numa das conclusões quando ela diz, é muito interessante como o esquizofrênico normalmente desenvolve um certo antagonismo em relação à figura materna, à figura da mãe. Até isso é compatível, mas eu ainda não estou satisfeito só com o discurso e a justificativa dele, porque pode ser um simulador. Se for um simulador, é um antissocial, e aí vai representar um psicótico perfeito. Eu agradeço a toda a equipe do PSCom que trabalhou junto conosco para elaborar esse programa. Eu agradeço, doutor Laerte. Passaria o dia inteiro aqui falando com o senhor, doutor Laerte. O senhor fala bem, o senhor explica bem. O doutor Raimundo Palmeira é uma referência em nível nacional. Muito obrigado aos dois por estar aqui conosco, ter atendido nosso convite, na verdade, para debater um assunto tão importante que é o comportamento humano. Obrigado, doutor. Ok, é um prazer sempre estar aqui. Obrigado, doutor Raimundo. Prazer é meu poder participar de um programa de tão elevado nível e ao lado de uma figura da maior repercussão dentro da área de saúde mental no nosso estado, no nosso país, como o professor Laerte. Obrigado. Obrigado você, assinante. E você pode interagir conosco. Como? Aí está o nosso e-mail e eu lhe encontro no próximo programa. Até lá.